Tudo bem? Olha nós aqui de novo para a nossa segunda aula, nosso segundo encontro, né, dando continuidade à nossa primeira aula, né, na disciplina Gênero, Políticas Educacionais e Escola Inclusiva, né, no curso de especialização de Gênero, Diversidade e Direitos Humanos, tá bem? Então, hoje nós daremos continuidade, fizemos uma abordagem global, geral, né, sobre as questões de gênero, né, alguns conceitos e algumas querelas, né, que envolve essa categoria. E hoje apresentaremos alguns documentos, né, oficiais, tanto internacional como nacional, principalmente os nacionais, né, a legislação brasileira, documentos oficiais e a legislação brasileira, o que é que diz a respeito disso em relação à educação, né, as questões educacionais, as políticas educacionais. Portanto, convido a todos a participarem comigo da leitura dos textos que doravante apresentarei, tá bem? Então, o convite está feito. Bom, primeiro nós não poderíamos deixar fora, né, a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, quando diz no seu artigo 1º, né, seu artigo 1, ao definir que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, essa é uma definição em relação a direitos universais, no caso, direitos humanos, né, que todos nascem livres e iguais em dignidade e direito. Portanto, não tem essa de um sexo ter o homem, né, ter direito ou supremacia sobre o outro, sobre a mulher. Tá? No artigo 2, declara-se que todo ser humano tem capacidade, veja, todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Portanto, esses são paradigmas globais, né, da Carta Universal dos Direitos Humanos, onde foi sacramentado por representantes das nações do mundo inteiro, de todos os continentes. Tá? Então, todos os seres humanos são iguais em dignidade e em direito. E não tem essas, porque nem de raça, nem de cor, não tem essa distinção de menor de um para com o outro, nem pela raça, pela cor, pelo sexo, pelo idioma, pela religião, enfim, por qualquer outra coisa. Então, essa é a primeira grande declaração, né, em relação a gênero, que está aí na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que pode, né, ser atendida aí quando se fala na questão de gênero. Bom, esse documento internacional, global, né, que aborda a questão dos direitos humanos, e a nossa Constituição, a Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, que é baseada nos fundamentos, né, da Carta de Direitos Humanos, da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 1, né, diz o quê? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Portanto, o texto constitucional não deixa dúvida quanto à questão de igualdade de direitos e obrigações, tanto para homens quanto para mulheres. Então, esse é o documento maior nosso, né? Constituição Federal, que muitas vezes é violado, mas, enfim, é o documento de base de qualquer país que respeita seus cidadãos, qualquer país que respeita seu povo, né? Precisa respeitar, sobretudo, a Constituição, que
que é a carta magna que rege todos os outros documentos e toda a questão da legislação. Ninguém deve estar acima da Constituição de um país. Questão da LDB. 8 anos depois da Constituição, a lei que regulamentaria a educação no Brasil, chamada LDB, né, poderia ter sistematizado, poderia ter definido, problematizado a questão de gênero. Mas o que fez a LDB? Com base na LDB, o sistema de ensino concede às escolas públicas, entre outras incumbências, a autonomia para a elaboração da proposta pedagógica. A partir disso, outras medidas foram promulgadas e organizadas com o objetivo de orientar a educação no país. No tocante às questões de gênero e a educação para as relações de gênero e sexualidade, a LDB de 1996 não trouxe explicitamente normas que problematizassem as diferenças entre os papéis sociais de cada gênero. Então, ficou uma lacuna, uma fissura com relação a isso na LDB, porque era para ter problematizado, né, essas questões, era para ter ficado definido certas pautas na própria LDB, mas isso não foi feito. Portanto, muitas vezes, ficou a autonomia da elaboração da proposta pedagógica, né, ficou a cargo das escolas. E aí, muitas delas, claro, seguindo aí ao nosso conservadorismo na veia, né, o nosso patriarcado, né, nossa herança patriarcalista, né. Então, muitas vezes, aproveitando disso, essas questões ficam ou deixam a desejar, ou nem sequer abordadas são. Aí vem a questão de novo do PNE, né? Trazemos aqui de novo, para que não esqueçamos. As bancadas formadas por políticos religiosos contestavam que, ao permitir a ideologia de gênero nas escolas, veja, permitir a ideologia, não é ideologia de gênero, eles criaram, não é, desse chavão, como contraste tipológico, dizendo que, né, a educação no Brasil estava seguindo uma ideologia de gênero. Não é? Portanto, as bancadas conservadoras, essas que nós já falamos na aula passada, seja religiosa, seja a chamada bancada evangélica, enfim, contestavam, né, e contestaram que, ao permitir a ideologia de gênero nas escolas, a definição de homem, mulher e da família seria maculada e os valores morais deturpados. Tá? Então, esse foi o argumento desses grupos, né? Dessas bancadas. De que, se permitisse a abordagem de gênero, né, no PNE, ou seja, no Plano Nacional de Educação, né, os valores morais estavam deturpados, os valores morais da família, né, sobretudo. No desdobramento dessa disputa, o Plano Nacional de Educação foi aprovado, né, mediante a instituição da Lei 13.005 de 2014, sancionada pela então presidente Dilma Rousseff. Porém, antes de sua aprovação, o projeto de lei que deu origem ao texto homologado passou por redefinições, sendo aprovado pelo plenário do Senado após remoção da menção à igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual da diretriz 3 do artigo 2º. O qual foi prontamente substituído pela frase superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Veja que, propositalmente, nós estamos aí com isso tudo junto, para mostrar que é para dizer sem fôlego, para poder substituir as palavras, né, gênero e orientação sexual, e como as demais que vinham agregadas. Então, tiraram essas categorias, né? O Senado votou para tirar essas categorias depois da proposta da Câmara, né, no Congresso, e colocaram superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Bom, nesses termos, ao ser suprimido qualquer menção a gênero e sexualidade nos documentos, transparece a intenção de se instituir a mordaça na prática docente. Bom, e isso trouxe consequências e prejuízos enormes, né, no caso das escolas e, claro, nos planos estaduais e municipais de educação. Outro documento, né,
MEC, do MEC, do Ministério da Educação, combinado com a Diretriz Curricular Nacional, que combina também com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, né? Esse documento, né, essa diretriz, com relação ao possível tratamento das questões de diversidade de gênero ou diversidade sexual, a única menção que o documento traz, de forma genérica, aparece nas competências profissionais da dimensão engajamento profissional, a saber, conhecer, entender e dar valor positivo às diferentes identidades dos estudantes brasileiros e ser capaz de utilizar a diversidade, de utilizar a diversidade como recurso pedagógico para garantir as aprendizagens dos objetos de conhecimento. O 3.2.3, atentar e identificar formas de violência e discriminação nas escolas. Ou seja, uma subjetividade tamanho, né, violenta até, para poder ofuscar, para retirar do documento da diretriz curricular nacional os nomes gênero e orientação sexual. O tratamento superficial de questões acerca da diversidade da educação para relações de gênero pelo documento não surpreende, já que ele foi construído tendo como referência a Base Nacional Comum Curricular, a qual também trata de camuflar tais temáticas. Então, veja, os documentos oficiais, até aqui, eles foram prontamente feitos, ofuscando as categorias gênero, né, ou orientação sexual. Bom, o que aconteceu com isso foi que, tanto os planejamentos, já falei, vou repetir, com essa deixa do PNE, né, do documento maior, o que ocorreu foi que os planos estaduais e os planos municipais, né, os PPP das escolas, por exemplo, né, se acharam no direito também, ou se acham no direito de não constar, né, essas categorias em seu respectivo planejamento. Ora, se o documento maior não tem, por que vai ter nos menores? Então, gente, isso é um prejuízo, um retrocesso imensurável para quem vinha, né, tentando avançar nas questões democráticas, nas questões de liberdade, nas questões humanitárias. Né? Então, de repente, nós temos aí um retrocesso imensurável. Cabe nós que estamos aqui agora, né, já tratando dessas temáticas, cabe a nós resistir sempre. Cabe a nós procurar saída, que é o que estamos fazendo, né, tentando fazer aqui nesse curso, nessa disciplina, nesses debates. Né? Então, essas questões, elas não podem ficar à mercê do obscurantismo. Não é? Ao contrário, essas questões, elas têm que avançar. A nossa sociedade, a sociedade brasileira, sobretudo, ela é diversificada, as pessoas são diversas, as pessoas são diferentes. Né? Nós não podemos querer ou permitir que uma meia dúzia de pessoas, né, que querem egoisticamente definir os desígnios das pessoas, dos seres humanos, né, a bel prazer. Mas não podemos permitir isso. Então, cabe a nós, desde já, claro, é o que estamos fazendo. Né? Resistir e tentarmos, de alguma forma, né, ou de algumas formas, né, buscar o debate, salutar, buscar o entendimento, mostrar, porque isso é muito importante na escola, porque é nas escolas que há a formação de identidade das pessoas, do ser, é também nas escolas, em todos os lugares, mas a escola é a grande, né, é o grande ambiente, né, onde passamos os nossos pequenos, né, adolescentes também, buscam, né, formarem suas identidades, né, como seres humanos. Então, tivemos esse retrocesso imenso, estamos tendo, mas a luta continua, tá? A luta continua, não podemos permitir isso. Bem, mais uma vez, nós temos aqui as referências, documentos estarei disponibilizando, né, também no SIGA-A, e vocês poderão ter acesso, inclusive, a essas referências, né,
esse texto da Lívia de Rezende Cardoso sobre gênero em políticas públicas de educação e currículo, no direito às invenções, na revista Currículo, é muito bom. Esse texto está disponível para vocês na bibliografia. Tá? Sugiro a todos que, se puderem, pesquisem. Então, ficamos por aqui, nesse encontro, né? Mais uma vez. Desejamos felicidade, paz e saúde a todos. Então, até mais, com saúde e paz.